Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Queridas irmãs, queridos irmãos, presentes aqui no santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, depois de 4 semanas em preparação no tempo do Advento, eis que chegou o dia da grande festa. Pudemos celebrar na noite do dia 24 e ontem, dia 25, ao longo de todo o dia, essa vinda, chegada de Jesus no Natal. Mas para nós católicos, o Natal não se restringe apenas a um dia. Para nós católicos, o Natal não pode ficar reduzido a apenas um dia. Por isso, ontem nós iniciamos o chamado Tempo do Natal. E nesse tempo nós celebramos algumas festas. A de hoje, o domingo entre o Natal e o final de ano, a Sagrada Família. No dia 1º de janeiro, Santa Maria, Mãe de Deus, o Dia Mundial da Paz. E uma semana após, a festa dos Reis Magos, a Epifania do Senhor. Todo esse tempo, então, de ontem até a festa da Epifania, é chamado de Tempo do Natal. É quando nós vamos buscando aprofundar o sentido do Natal. Nesse domingo, a igreja coloca para nós a Sagrada Família, que é o centro do presépio. Esse presépio que está tão bonito aqui no santuário, o presépio que você armou lá na sua casa. O que é o centro do presépio? Não são os animais, não é a gruta, não são os pastores, nem os magos. O centro do presépio são 3 pessoas. De um lado, Maria,
do outro José, e no centro o menino deitado na manjedoura. Qualquer um de nós que olha para o presépio, o primeiro olhar nosso vai direto para essa família que está ali reunida. E é essa família que nós estamos celebrando. Talvez a gente pensasse assim: ora, é a família do Filho de Deus? É a família de Jesus? É Maria, aquela que nasceu sem pecado original, aquela que é a mãe de Jesus? Conclusão: essa família vai ter uma vida muito boa. Conclusão: esta família não terá sofrimentos e nem dificuldades. Conclusão: Deus vai proteger essa família de todas as dificuldades. Essa família vai ter só alegria, só felicidade o tempo todo. Essa família vai viver em paz. Essa família vai viver com tranquilidade. Quem pensasse assim estaria redondamente enganado. Porque a família de Nazaré é modelo para as nossas famílias hoje, justamente porque, mesmo sendo a família onde Jesus nasceu, enfrentou muitos desafios, muitas dificuldades, muitos sofrimentos, muitos problemas. A começar do nascimento do menino. Esse menino teve que nascer fora das casas. Diz o Evangelho de Lucas que não havia lugar para ele nas casas. As casas estavam cheias demais. E ele teve que nascer fora da casa. Casa onde as pessoas vivem, onde há intimidade, afeto. Ele teve que nascer no meio dos animais. Já é um momento de dor e de sofrimento para essa mãe, para esse pai. Como se não bastasse isso, logo depois que esse menino recebe a visita dos 3 magos, que levaram para ele os presentes: ouro, incenso e mirra. Certamente, como toda mãe e todo pai, Maria e José querem levar esse menino para a família conhecer, para os parentes conhecerem, mas não podem. José é avisado em sonho, como você acabou de escutar agora no Evangelho: levanta-te, pega o menino e sua mãe, foge para o Egito, fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Herodes ficou sabendo através dos magos que o Messias, que um rei havia nascido. E como os magos não voltaram por lá, ele ficou com muito ódio e decretou a matança de todas as crianças de 2 anos abaixo. A razão é que ele se sentiu ameaçado. Se esse menino vai ser rei, ele vai tomar a dinastia da minha família? Se esse menino vai ser rei, ele vai usurpar o meu trono? Ele tem que morrer? E Maria e José, que queriam voltar para Belém, para sair de Belém, voltar para Nazaré ou para outra cidade para mostrar, não podem ficar ali, tem que fugir para um país que eles nem conheciam. O mesmo país onde o povo de Deus lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, foi lá no Egito. É para lá que José e Maria levam o menino Jesus para protegê-lo da fúria de Herodes. Ora, é bom saber que naquele tempo não havia carro, avião, van, táxi. As viagens eram a pé ou a animal. Imagina uma distância daquela, de Belém, onde Jesus estava, até o Egito, que era um outro país. O menino recém-nascido ser levado, enfrentando o tempo frio, o tempo quente, ventos. Olha o sofrimento que essa família padeceu. Mas como ela estava fortalecida na fé, radicada em Deus, Maria confirma o seu sim. Nem isso faz ela e José desanimarem. Confirmam o sim e seguem adiante. Quando Herodes morre, eles querem voltar para Belém novamente. Aí vem outro momento de dor. Eles ficam sabendo que Arquelau, o filho de Herodes, é quem governava.
E ele, como pai, era também muito violento, muito agressivo. E mais uma vez, para proteger o menino, José não pode voltar para Belém. O que ele faz? Vai para Nazaré, onde Jesus foi criado, onde Jesus viveu a sua infância e a sua juventude, até sair para a sua vida pública. Então vejam, tão criança, tão pequeno e já passando por tantos perigos que vêm a comprometer a sua vida. Essa é a família de Nazaré, cuja história nós escutamos no Evangelho de hoje. Essa família é modelo para as nossas famílias hoje. Nossas famílias também vivem muitos desafios. Ser família hoje no Brasil, nesse mundo, não é fácil. Por quê? Porque a família não está numa bolha separada das dificuldades que o mundo vive. Dificuldades econômicas, culturais, sociais, políticas. Tudo que acontece no mundo atinge a família, porque a família está dentro do mundo, ela não está separada. Então a família vai sofrendo as consequências das mudanças que o mundo tem. A família vai sofrendo as consequências das transformações que o mundo vive. E transformações às vezes rápidas demais. Com pais e mães que às vezes não dão conta de acompanhar tanta mudança, tanta transformação, até porque grande parte dos pais foi educada num mundo que nem havia tais mudanças. Grande parte dos pais cresceu e foi educado num tempo que não havia internet, não havia computador. Alguns num tempo que nem havia TV, não havia a rapidez das comunicações de hoje. Grande parte dos pais foram educados num tempo em que não havia os avanços tecnológicos, científicos que nós temos hoje. E no entanto, se para eles já é difícil se adaptar a esse mundo, imagina adaptar e ao mesmo tempo educar a sua família e educar os seus filhos. Não é fácil. Quantos netinhos estão ensinando suas vovós e vovôs a digitarem no computador e a entenderem o computador? Não é fácil. Além dessas dificuldades externas de transformações sociais que vivemos, as dificuldades internas de relacionamento, de entendimento, de diálogo, de compreensão, de conversa, as drogas, o álcool, a violência, os modismos, são muitos os desafios, são muitas as dificuldades. Agora, hoje a igreja coloca a Sagrada Família para nos dizer assim: a Sagrada Família também viveu tantos desafios e nem por isso se dividiu, nem por isso se revoltou, tampouco desesperou. Isso significa que a minha família, que a sua família também, se vivermos como a Sagrada Família viveu, embora estejamos em outros tempos, nós também vamos poder enfrentar os desafios de hoje sem ter que nos dividir, nos separar ou ficar brigando o tempo inteiro em função disso. E qual é o segredo da Sagrada Família? É uma família guiada por Deus, é uma família que tem a religião como alicerce, que tem a base na fé, que tem a base nos valores, que tem a base na experiência de Deus. Maria é cheia de graça. José também deu o seu sim e obedeceu à vontade de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é todo de Deus. Então as três pessoas da Sagrada Família se abrem plenamente à vontade de Deus. E esse é o segredo que eles ensinam para nós hoje. Quanto mais as nossas famílias hoje tiverem como base, como alicerce, como cimento para nos unir a fé, a experiência de Deus, a religião, mais nós teremos condição de enfrentar as dificuldades econômicas, políticas, culturais, relacionais que vierem a abater sobre a nossa casa e a nossa família. E o que significa
Colocar Deus como alicerce significa buscar a Deus e ouvir a palavra dele e colocar essa palavra em prática. Significa que Deus é quem vai dirigir a nossa casa, ou seja, é a vontade dele que será feita, que será vivida. Significa que a nossa casa, como católicos, nós queremos participar da Eucaristia, queremos fazer da nossa casa uma casa onde se reza, onde o casal reza, onde os filhos rezam. Queremos ter na nossa casa símbolos religiosos, o crucifixo, os sinais que nos falem de Deus. Significa que nós valorizamos a palavra de Deus dentro da nossa casa, que essa palavra é lida, é meditada, é vivida. Significa que nós dentro da nossa casa queremos dar fortaleza, força aos valores que são de Deus. E cada vez que um valor do mundo de fora quiser entrar na nossa casa, cada vez que uma nova moda for lançada e quiser entrar dentro da nossa casa, a nossa pergunta será: essa moda está de acordo com o que Deus quer? Essa moda vai nos ajudar a ter mais Deus, a ter mais união? Não? Então não presta para nós. Sim? Então serve para a gente. Deixa vir. Vamos abraçar. Esse é o segredo da Sagrada Família. Porque a família para nós é a primeira comunidade de amor, ligada pelo sangue ou então pelos laços de afeto. É na família da gente que nós aprendemos a primeira forma de amar e ser amado. Tomando ali o leite materno, convivendo com nossos irmãos, transitando na casa com nossos pais ou os responsáveis. É ali que a gente aprendeu a conviver. Antes de ir para a escola, antes de ir para os amigos, foi dentro de casa que nós aprendemos a primeira lição de sociabilidade. É dentro de casa que nós aprendemos a conhecer Deus. A família é a primeira igreja. Não foi aqui no santuário, foi dentro de casa. Papai do céu, mamãe do céu, em nome do Pai, do Filho, Pai Nosso, Ave Maria. Isso a gente aprende no berço, em casa, é na família. Daí a importância. Uma das causas da crise que nós vivemos no mundo hoje é justamente essa dificuldade da família transmitir valores. Uma das causas da crise que nós vivemos hoje nas relações, nos encontros, é justamente essa dificuldade da família ocupar o seu lugar e de cada pessoa ocupar a sua função dentro de casa. O que vai causando tantas vezes divisão, vazio, carências afetivas, traumas, marcas fortes de ausência de amor, que vai levando tanta gente para as drogas, para o álcool, que vai levando tanta gente para uma vida irresponsável, que vai causando tantas doenças mentais, desequilíbrios afetivos. Se a gente for retomar a família, lá estão as sementes. Todos vocês que já puderam fazer uma boa terapia na vida, uma boa análise, certamente encontraram lá na família, lá na formação, muitas das raízes dos traumas e das dificuldades que você vive hoje como jovem ou como adulto. Daí a importância de nós cuidarmos bem da casa, da família, porque a família é fonte de saudabilidade ou é fonte de adoentamento, de acordo com ela é administrada e vivida. A família tem um peso muito grande na nossa formação, e a gente vai levar para a vida inteira essas marcas de saúde ou marcas de doença, de acordo com a família em que nós fomos educados e criados. E não só quando nós éramos crianças, mas a família hoje que nós vivemos e que continua nos marcando como adultos, como idosos ou como jovens. Daí a importância de nós buscarmos fazer da família um espaço de vida, de saudabilidade, de saúde, não de doença, não de destruição, como tantas famílias têm sido, infelizmente. E para isso,
A segunda leitura de hoje nos fala do casal, marido e mulher. É onde começa toda a família. Quanto mais nós tivermos casamentos bons, sólidos, saudáveis, melhores famílias nós teremos. E quantos piores forem os casamentos, piores serão nossas famílias. Porque pai e mãe, porque marido e mulher é que são essa base, esse alicerce. Quanto mais eles souberem harmonizar a relação, melhores famílias, melhores casas nós teremos. A palavra de Deus, na segunda leitura, Paulo diz o que é necessário para um casamento viver assim. Ele diz: revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, se algum tiver motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Mas sobretudo amai-vos, porque o amor é o vínculo da perfeição. Vejam só essas virtudes que Paulo coloca, especialmente para você que já é casado, ou para você jovem que pretende casar um dia. Primeiro Paulo fala de misericórdia. O que é misericórdia? Acolher a miséria do outro, compreender a fraqueza do outro, estender a mão diante do erro do outro, não ficar ridicularizando, não ficar pisando e oprimindo, mas estender a mão, acolher, ajudar o outro a se levantar. Quanto mais nós tivermos maridos e esposas misericordiosos, mais um vai ajudar o outro na construção de si mesmo, ao invés de ficar só criticando o outro, cobrando do outro, apontando os erros do outro, vai estender a mão também para elogiar, para levantar, para ajudar o outro a se firmar. Bondade. Parece até engraçado falar que um casal tem que ser bom para o outro, mas quantos casamentos o marido e a mulher são maus para o outro? Maus porque machucam o outro com palavras, com palavrões. Mal porque machucam o outro com pirraças, com cara fechada, com silêncio, fica sem conversar ou sem falar, às vezes uma semana, de cara virada um para o outro, cada um armando uma tromba. Isso é bondade com o outro? Não, isso é maldade com o outro. Quantos casamentos se brinca com o sentimento do outro? Quantos casamentos se machuca a emoção do outro? Oprimindo, diminuindo, machucando, enchendo o outro de maldade. Parece um paradoxo, né? As pessoas se casaram por amor e dentro de casa um tem prazer de fazer mal para o outro. Humildade. Quantos casamentos não têm humildade porque o marido ou a mulher querem ser donos da verdade, um dos dois querem mandar no outro, são autoritários. Tem gente que casa e acha que casou para ter uma empregada dentro de casa, ou um empregado. Não lembra que homem e mulher, que nós não estamos mais há 50, 60 e 80 anos atrás, em tempos de machismo exacerbado, porque só o homem é que mandava. Em quantos casamentos ainda há supremacia de um para o outro? Um só é que decide, um só é que fala, um só é que escolhe, um só se sente dono da verdade, um só resolve tudo, um só é autoritário, mandão, opressor, não sabe escutar, não sabe conversar, não sabe dialogar, e se não for do jeito dele grita, violenta. Em quantos casamentos tem uma pessoa que manda e tem outra que obedece? Seja o marido ou seja a esposa, um dos dois. Quantos casamentos está cheio de pessoas passivas, submissas, escravas, e de pessoas que se sentem donas uma da outra, senhores ou senhoras do outro? Falta de humildade. Mansidão no casamento. Quantos casamentos faltam mansidão porque o marido ou a mulher são agitados demais, agressivos? Gente, será que precisava ter uma lei Maria da Penha? Será que precisava, se as pessoas causam por amor, bater no outro dentro de casa, violentar o outro? Será que a gente precisava disso? De ter uma lei para legislar, para dizer que um não pode bater no outro? Pelo amor de Deus, onde que nós estamos?
Mas tem que ter lei e dizer que vai preso se bater. Ora, com casamentos assim, de fato, nós não vamos ter famílias que dão saúde. Só pode ter família doente mesmo. O que significa um filho ver um casal se batendo, se degladiando dentro de casa, como se fosse lá nas arenas do Império Romano? Que exemplo é isso para os filhos? Em quantos casamentos falta mansidão? Porque um dos dois é agitado demais, não pensa para falar, já vai falando tudo que vem à cabeça, palavras agressivas, nervosas, cheias de cobrança, de maldade, e grita. Aquela agitação, aquele estresse. Como é que um casamento assim vai dar certo se não tem gente mansa, só tem gente ciumenta? Como é que um casamento vai dar certo se a pessoa é estressada, é agitada, é nervosa demais, já vai logo julgando para depois pensar? Não tem jeito de dar certo um casamento desse. Paulo fala também de paciência. Paciência significa compreensão. Paciência significa tolerância com o outro. Mas em quantos casamentos de pessoas que se casaram por amor, ou pelo menos diziam que era por amor, não tem o mínimo de paciência com o outro? Se o outro pergunta uma coisa 2 vezes, já está gritando: tá surdo? Não escuta? Quer que eu grito? Não vou falar mais não. Você não tem o mínimo de paciência nem para repetir o que o outro pergunta. O que é mesmo que você falou? E são casais e dormem juntos. Meu Deus do céu, onde nós chegamos? Depois Paulo fala do perdão. Casamento que não tem perdão é casamento que marido e mulher ficam julgando na cara do outro os erros do outro o tempo inteiro, porque não perdoa, não supera, não esquece, não vai além. Toda hora está mexendo na ferida e lembrando: mas você fez isso, mas você fez aquilo. Quer dizer, um casamento que não tem perdão é um casamento de cobrança o tempo inteiro. Paulo diz também: suportando-vos uns aos outros. Eu imagino que vocês entenderam essa palavra na acepção mais comum do termo. O que é suportar? Eu não queria não, mas já que está aí eu vou ter que suportar essa pessoa. Mas não é isso não. Não. A palavra suportar, na acepção dela, não é suportar como nós entendemos assim: estou suportando essa pessoa, não estou aguentando mais, mas não posso mandar embora, então vou suportar. Não é isso que Paulo está falando não. Quando Paulo diz suportando um ao outro, ele está falando de dar suporte. O que é um suporte? Eu fiz a minha árvore de Natal, preciso de um suporte, quer dizer, de uma base, de um alicerce, de um apoio. Isso é suportar o outro, é ser base para o outro, é dar suporte para o outro, é dar alicerce para o outro. Por isso que Paulo fala: vamos nos suportar uns aos outros, ou seja, vamos apoiar uns aos outros, vamos estar junto um com o outro. O casamento onde existe isso, aí sim existe capacidade de ajudar o outro. Agora, um casamento onde um não suporta o outro, onde um não se faz suporte para o outro, é casamento cheio de desconfiança, é casamento cheio de traição, de infidelidade, de ciúme exagerado, é casamento com falta de respeito, não tem suporte, não tem base, não tem confiança no outro, está dormindo com o inimigo dentro de casa. Como é que uma família dessa vai dar certo? Como é que vai gerar filhos saudáveis? Não tem jeito. Como é que vai ser sagrada a família? Não tem jeito. Hoje é um domingo que você marido, você esposa que estão aqui no santuário comigo, e você que está me escutando, precisa se perguntar: eu estou trazendo saúde para o meu casamento ou estou trazendo doença para a minha casa? Eu sou um agente de saúde aqui para dentro ou eu sou um agente adoentador dessa casa? A minha presença é para trazer confusão, briga, ou é uma presença para trazer diálogo, compreensão, misericórdia, bondade, paciência, suporte para o outro? Essa é a pergunta que você, marido, que você, esposa, precisam responder hoje diante de Deus. Não é diante de mim, padre, não. É diante de Deus, por aquilo que você prometeu a Deus e a outra pessoa um dia.
O que é que aconteceu aí no meio que as coisas se degringolaram, se desvirtuaram? E o que é preciso fazer para resgatar? O que é preciso fazer para tratar essa doença e curar esse corpo que está doente? Agora vamos mudar de assunto. Vamos falar de papai e mamãe. Primeira leitura de hoje. A primeira leitura do livro do Eclesiástico fala sobre a missão dos pais. Pais e mães. Ela comenta o mandamento: honra teu pai e tua mãe. E é muito bonito, porque ele diz assim: quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Olha que interessante, gente. Honrar o meu pai é um caminho para Deus perdoar até os meus pecados. Quem respeita sua mãe ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria com os próprios filhos. E no dia que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa. São várias frases que dizem: honra teu pai e tua mãe. O que é honrar pai e mãe? É respeitar pai e mãe. É pena quando a gente vê tantas famílias onde os filhos, crianças, adolescentes ou até jovens gastam tempo a ficar brigando com a mãe e com o pai. Gastam tempo para dar mais valor às pessoas de fora do que ao próprio pai e à própria mãe dentro de casa. E às vezes valorizam mais a futura sogra ou o futuro sogro do que a própria mãe e o próprio pai dentro de casa. Aí no dia que sai de casa, ou no dia que perde a mãe e o pai, ou no dia que eles morrem, aí vai chorar e vai lembrar que um dia teve pai, teve mãe, não deu o valor necessário. Aí chora, faz escândalo, grita, mas tá tarde demais. Porque enquanto eles estiveram ali do lado, não soube valorizar. Enquanto eles estiveram ali do lado, só briga, só cobrança. Quantos filhos acham que seu pai é um banco? Que sua mãe é um banco? Só lembra dele para pedir dinheiro. Só lembra dele para pedir presente ou alguma coisa. Mas nunca tem tempo para dizer: pai, eu te amo. Mãe, a senhora é muito importante para mim. Para beijar, para abraçar, para sentar no colo, para estar junto assistindo um programa de TV. Não. Ou seja, só quer dinheiro, mas nunca dá afeto, nunca dá carinho, nunca dá atenção. Quantos filhos são assim, infelizmente? Que gastam o tempo para brigar, para distanciar, ou para viver na frieza, na falta de carinho. Por isso é que o livro do Eclesiastes chama a nossa atenção: honra teu pai, honra tua mãe. É lógico que pai e mãe não são perfeitos e às vezes erram também. Agora, quando erram, não pode ser conversado? Não pode haver diálogo? Não pode haver entendimento? Mas quantos filhos na sua rebeldia sem causa, no prazer de serem diferentes, fazem questão de estarem sempre contrapondo pai e mãe, sempre questão de fazer diferentes só para machucar, só para ferir, só para magoar. Honra teu pai e tua mãe, sem dizer daqueles que já casaram e às vezes esquecem que tem pai e mãe. Marido, então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque normalmente a filha é mais ligada à mãe. E às vezes nessas festas de Natal, de Ano Novo, almoço de domingo, a tendência é ir para casa da sogra, mãe da esposa. E às vezes, quantas mães do filho, que é marido, reclamam? E dizem assim: pois é, quando a gente tem filho é bom, mas quando tem filho em casa, e o filho normalmente esquece. Dá mais valor à sogra, esquece um pouquinho da mãe. Ou mudam, ou se envolvem com o trabalho, e são incapazes de dar uma passada, uma ligada, telefonar, saber como é que tá, valorizar. Especialmente quando os pais já são idosos, mais velhos, e que precisam muito mais agora do carinho, da presença, da conversa, do amor. Mas também tem o outro lado da moeda. Eu tenho conversado e confessado muitos jovens aqui no santuário
E eu tenho me assustado com muitos rapazes e moças que reclamam: Padre Nelson, meu pai não tem tempo para me escutar, minha mãe não tem tempo para conversar comigo. Eu quero falar, mas eles não têm tempo, não dão atenção a mim. Então, assim como muitos filhos não respeitam e não dão atenção, o contrário também acontece. Quanto o pai quanto a mãe estão preocupados com trabalho, com dinheiro, com festas sociais, compromissos, outros deixam os filhos de lado. Aí, quantos filhos têm que ser criados pela televisão, pela empregada doméstica? Quantos filhos têm que ser criados pela professora de inglês, professora de balé, pelo professor de capoeira? Eles é que dão valores ou que instruem os filhos, porque papai e mamãe dentro de casa não tem tempo. Ora, se não tem tempo para educar filho, para que casou e para que quis ter filho? Então não tivesse. Se teve filho, tem a responsabilidade de ter tempo para educar. Se quis ter filho, o filho não pediu para nascer, mas se nasceu, seja responsável e eduque. E não passe, não terceirize para outros educarem, para a escola educar, para outras pessoas educarem. Ninguém substitui pai e mãe. Professora, escola, não é para substituir aquilo que a família não sabe fazer ou não quer fazer, não. Escola é escola, família é família. Cada um tem a sua responsabilidade. Mas hoje virou moda passar para a escola aquilo que pai e mãe não querem fazer dentro de casa. Com isso eu não estou dizendo que pai não vai trabalhar, que a mãe não vai trabalhar. Não estou dizendo isso. Mas tem gente que exagera, que leva até serviço para casa, ou que na ânsia de ganhar dinheiro e ficar rico depressa, não sabe repartir um tempo para sua casa. A família não está em primeiro lugar às vezes, está em último lugar, depois do trabalho, depois dos amigos, depois do futebol, depois de tanta coisa vem a família. Ora, para que casou então? Para que teve filho então? Viver sozinho. Não basta gerar filhos, é preciso saber educar. E não se educa sem presença, não se educa virtualmente. Senão a gente vai começar nas nossas casas, e infelizmente algumas já vivem assim, infelizmente. A gente se comunica por e-mail ou por telefone celular, né? Um está lá no quarto dele, o outro está cá. E aí, como é que você está? Como é que é? Você vai lá hoje? Tem que... Não se encontra dentro de casa, então é todo mundo por celular, mas está todo mundo dentro de casa. Mas tem que mandar torpedo um para o outro, tem que ligar, porque não tem tempo nem prazer de se encontrarem não, cada um está na sua. Irmãos que não conversam, famílias divididas. Pois é, Sagrada Família, como nós precisamos aprender com ela a tornar a nossa família uma família que dê saúde, e não uma família que conhece mais briga do que paz, mais palavrão que palavras doces, mais cobranças e críticas que acolhimento, mais cara fechada e pirraça que sorriso, mais coração fechado do que afeto. Hoje essa missa é uma pergunta muito contundente, muito forte para todos nós. Nós que somos filhos, você que é pai, você que é mãe, você que é marido, você que é esposa. Chega de famílias doentes que já estão no CTI, adoentando os filhos cada vez mais. Nós precisamos de família que tenham saúde e que gerem filhos com saúde. Chega de gente desequilibrada emocionalmente pelo mundo afora, desequilibrada mentalmente, psiquicamente, porque está vindo de famílias desequilibradas também. Agora a gente só vai mudar isso quando a gente colocar Deus em primeiro lugar. E não só na teoria, mas na prática. Viver aquilo que Deus quer. Praticar a vontade de Deus, ter atitude como Deus quer. Aproveite essa última semana do ano para avaliar como as coisas andam dentro da sua casa, para revisar como anda o seu casamento. E antes de você desejar feliz ano novo a alguém,
Faça a sua família ser nova e o seu casamento ser novo, para que não sejam apenas palavras bonitas que você vai repetir, mas que são palavras mentirosas e falsas, porque você deseja para os outros aquilo que você não é capaz de fazer com você mesmo, com a sua casa. Então não adianta. Chega de mentira, chega de falsidade. Vamos começar primeiro com a nossa casa, para depois a gente ficar falando para os outros. A primeira novidade tem que acontecer dentro da minha casa, é dentro do meu casamento, é no meu namoro, é aqui, na minha família. E aí sim, eu vou poder dizer para os outros lá fora: feliz ano novo, porque a minha casa também está nova, minhas relações estão novas, meu amor está novo. A missa de hoje nos convida a reencantar o amor no casamento e na família. Onde perdeu o encanto, onde o encanto se esvaziou, seja você aquela pessoa que, ao invés de jogar pedras e cobranças, ajuda a família a se reencantar, ajuda o casamento a se reencantar. Ainda é possível, ainda há possibilidade. Acredite e comece de você. Ao invés de ficar apontando para os outros, esperando que os outros mudem, mude você primeiro, dê o primeiro passo, para que você possa dizer com toda a alegria do mundo: eu amo a minha família, eu tenho prazer de estar na minha casa, que bom fazer parte desta família. Louvado seja nosso Senhor.